Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, eu sou Diva Pérez. E eu sou Vinícius Feliciano. E começa agora o Idoso em Foco. Sabe, Vinícius, a Constituição brasileira, em seu artigo 196, diz que saúde é direito de todos e dever do Estado. Sim, Diva, mas infelizmente na prática nem sempre isso é levado em consideração. O Sistema Único de Saúde, o SUS, apesar de ser um modelo para outros países, precisa dar conta de atender muito mais pessoas do que a sua capacidade permite. Pois é, Vinícius. E é por isso que algumas pessoas, quando têm condições, optam por contratar um plano de saúde. Esse serviço não é barato. E quando falamos de um seguro de saúde para pessoas idosas, os valores são ainda maiores. Verdade. Isso porque, na terceira idade, a incidência de doenças crônicas, entre outras emergências de saúde, tendem a atingir mais as pessoas deste grupo. Em 2003, foi sancionada uma lei que proíbe o reajuste do valor de um plano em razão da idade do cliente, a partir dos 59 anos. Porém, os planos contratados antes da lei não são afetados por ela. Isso aí. Em agosto deste ano, foi discutido no Supremo Tribunal Federal que era viável impedir a mudança de valor para contratos fechados antes de 2003. O caso ocorreu porque uma senhora alegou ter sofrido alteração no valor do plano em 2008, quando completou 60 anos. Ela tinha conhecimento dessa mudança, já que contratou o serviço em 1997, antes da nova legislação. No entanto, a sua operadora de saúde alega que a atualização da lei não pode ser aplicada, já que estaria fora do prazo da contratação. O caso ainda não possui um veredito. Acontece que muitos brasileiros conseguem acesso a tratamentos médicos por meio dos planos de saúde, Vinícius. Segundo a Agência Nacional de Saúde, cerca de 51 milhões de brasileiros possuem algum tipo de plano. E o número vem aumentando desde 2023. Os últimos dados registrados informam que, até setembro, o percentual de adesão aos planos foi de 1,5%. É verdade, Diva. Mas você sabia que muitos idosos enfrentam problemas com esses planos? Pois é, Vinícius. Segundo a advogada de família e consumidor Roberta Leite, é preciso esclarecer que os planos de saúde são produtos como qualquer outro e, por isso, estão sujeitos às regras do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, qualquer problema na prestação do serviço pode ser punido com sanções administrativas, civis, penais ou específicas. Ele explicou também que existe uma separação na lei para as pessoas idosas. E quando a gente fala de idoso, essa vulnerabilidade ela é potencializada, porque o idoso também tem a sua proteção, que está lá no Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003. Então, quando a gente junta um idoso, que é um consumidor, a gente tem o que a gente chama de hipervulnerabilidade, que ele já é vulnerável, consumidor, e essa vulnerabilidade é potencializada pelo fato de ele ser idoso. Então, o idoso, em frente aos planos de saúde, pode se utilizar do Código de Proteção ao Consumidor ou do Código de Defesa do Consumidor, que é para isso mesmo, é para defender o consumidor, nessa caracterização dele de hipervulnerável. Desde 2010, o Superior Tribunal de Justiça entende que o Código de Defesa do Consumidor pode ser usado para casos que envolvam planos de saúde, mesmo que a lei dos planos de saúde tenha sido criada depois, em 1998. É verdade, Vinícius. O que acontece é que quando uma lei nova surge e trata de algo que uma anterior já tratava, a mais antiga perde o vigor. Porém, aqui não foi o caso, já que o STJ decidiu que podem ser abertas exceções entre a lei dos planos de saúde e o Código. Isso está diretamente relacionado com o caso que já conversamos no início do episódio. Diva,
É muito importante ter conhecimento dessas informações, porque elas ajudam a pessoa a buscar seus direitos caso tenha algum problema com seu plano de saúde, né? Com certeza, Vinícius. A coordenadora de extensão do Núcleo do Envelhecimento Humano da UERJ, Sandra Rabelo, considera os planos de saúde bens complementares para o SUS e que tem o dever de satisfazer a necessidade do segurado que pagou pelo serviço. A responsabilidade do seguro-saúde complementar é com toda a população que adquire os planos, né? Desde das crianças, bebês, até as pessoas mais envelhecidas. Então, o compromisso é de cumprir rigorosamente com esse serviço, que é um serviço, né? Um serviço adquirido. A Sandra tem toda a razão. Afinal, os planos estão lidando com a saúde das pessoas, que pode ser muito frágil. Além disso, é sempre importante lembrar que estamos falando sobre vidas humanas, que são importantes não só para a comunidade, mas para todos os familiares e amigos delas. Pois é, Vinícius, mas existem casos onde a negligência ou o atraso na prestação do atendimento custou a vida do cliente. Isso aconteceu com a mãe da Poliana Batista, que passou mal em um sábado às 10 da noite e foi levada para um hospital público. Porém, quando os familiares solicitaram a transferência dela para uma unidade particular, a central do plano de saúde do qual ela era cliente alegou não encontrar vaga no CTI de nenhum hospital de sua rede credenciada. A gente ficou ligando, eles davam prazo, mas a gente ficou ligando insistentemente durante toda a madrugada de sábado, durante o dia de domingo, até ser feita a transferência. Depois que houve a busca dessa vaga e eles encontraram a vaga, ainda teve a morosidade em enviar, a ambulância para fazer a transferência também, e ela só chegou no outro hospital à noite já, do domingo, quase 24 horas depois, A demora do plano para transferir a mãe da Poliana agravou seu estado de saúde. O hospital público, onde ela deu entrada primeiro, não dispunha de todos os recursos necessários para restabelecer sua saúde. E na unidade do convênio para onde ela foi transferida, sofreu hemorragia seguida de uma parada cardíaca e faleceu. Ela pagava o plano, durante toda a vida, e quando precisou do plano, porque a pessoa, quando paga um plano, ela imagina que ela vai poder usar, quando precisar, e no momento que ela mais precisou, houve morosidade, houve dificuldade, muita burocracia, e isso acabou limitando o tempo dela, de fazer alguma coisa para tentar salvar a vida. O caso da mãe da Poliana é só mais um dos muitos que acontecem todos os dias. Diversas pessoas enfrentam atrasos nos serviços oferecidos pelos planos e precisam recorrer à justiça para terem acesso ao tratamento que precisam. A Roberta Leite explicou um pouco de como o segurado pode judicialmente garantir sua demanda junto ao plano de saúde. Infelizmente, ele vai ter que se utilizar do Poder Judiciário e trazer todos os comprovantes do pedido do tratamento médico, do que foi solicitado, e mostrar a demora, por exemplo, numa autorização de uma cirurgia, no fornecimento de uma prótese para efetuar uma cirurgia, procurar um advogado, entrar com uma ação no judiciário, pedir uma liminar. Então, o juiz, isso é o pedido da liminar, o juiz, sem ouvir a outra parte, ele vai autorizar aquele tratamento médico e você vai poder fazer a sua cirurgia, certo? É legal explicar que, nesse caso, Vinícius, uma liminar é quando você comprova com documentos que a aceleração do pedido é necessária. E, algum tempo depois, esse pedido vai ser revisto. Caso o juiz entenda que foi um pedido justo, o cliente ganha. Caso não, o cliente precisa reembolsar o valor que o plano gastou com o tratamento. Esclarecer esses assuntos é muito importante, né, Diva? É assim, Vinícius. Ainda mais por estarmos falando de um assunto que interfere na saúde de tantos brasileiros. Mas por hoje é só, pessoal. Nosso programa chegou ao fim. E foi ótimo bater esse papo com você, Diva. Um abraço. O prazer foi todo meu, Vinícius.
Aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência e até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE.